Um bom dia, paz do Senhor a todos. Deus depois uma passagem agora de manhã no coração em 1 Samuel capítulo 25, versículo 18, que nos diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostadas e 100 caixos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus mancebos: Ide diante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e seus homens, que lhe vinham ao encontro, encontrou-se com eles, e disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto esse tem no deserto. E nada lhe faltou de tudo quanto tens, e ele me pagou mal por bem. A passagem é bem conhecida, os amados leitores da Escritura Sagrada. O texto dela poderia ser assim: temperança, sabedoria em meio às dificuldades que muitas vezes nos sobrevêm. Por quê? Primeiramente, amados, que essa passagem é muito conhecida também, os amados leitores, que Abigail e Nabal, esse casal, a Bíblia vai dizer que Nabal era um homem muito rico. E Davi e seus homens se acamparam no campo onde as ovelhas deles estavam e cuidavam para que os animais e feras, enfim, tudo que acontecesse de mal não acontecesse para aqueles animais que eles estão. Ou seja, cuidavam de suas ovelhas. Mas um certo dia, eles tendo fome, pediram uma ajuda. Aqui no versículo 10, Nabal respondeu aos criados, do 25:10, e Davi disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Ele negou de ajudá-los. A Escritura Sagrada vai nos dizer, aqui no 25:3, no finalzinho, que diz assim: Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Vejam que esse casal, Abigail e Nabal, tinham vidas boas, mas se recusam a ajudar um servo de Deus, um homem que a Escritura Sagrada vai dizer que era segundo o coração de Deus, com muitos erros, lógico, muitas falhas, como tantos homens na Escritura Sagrada e nos homens de hoje também. Mas mesmo assim, Deus, em nossas fraquezas e erros, Ele nos usa, mostrando que Ele é poderoso para transformar qualquer que seja a vida, Pois bem, quando Ele recusa-se a ajudar, Abigail, que era diferente de seu esposo, foi sábia. Percebe que a sabedoria nesse momento salvou a todos, porque Davi mandou que cada homem dele cingisse sua espada, aqui uns versículos mais atrás aqui, para guerrear e destruir toda a casa de Nabal. Vemos que Abigail, ao saber disso, vai ao encontro dele, levando esses alimentos que aqui foi citado, para ajudar aqueles homens que estavam passando por fome. Eles não queriam roubar, eles simplesmente pediram uma ajuda. Pois bem, o texto vai nos dizer que ela chega depois de seus servos também, se prostra e pede a Davi que não faça isso. Pede que, se ela achou graça aos seus olhos, que deixasse passar esse furor. Pois bem, o texto vai nos dizer que Davi, aqui do versículo 34, Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal. Que se tu não se apressasse e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Percebe? Ela, seus familiares, amigos, parentes, quem sabe, todos morreriam. Percebe a sabedoria dessa mulher? Amado, o texto vai nos dizer que, ao ela contar para ele, depois de uma bebedice que ele teve, ele levou um susto,
E aqui diz no 37, que pela manhã, havendo já saído do seu vinho, a mulher deu a entender. E ele se amorteceu e ficou como pedra, o texto vai dizer. E passado 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Aqui pelo 39, vamos ver que quando Davi soube, que Nabal tinha morrido, mandou os seus servos perguntar a ela se ela queria sim ser, tomá-la como sua mulher. E ela, como vamos ver o texto aqui, sim aceitou, após a sua viuvez. Em 2 Samuel 3,3 nos fala que ela teve um filho de Davi, que foi Quileabe, né? Amados, só para concluir o texto, quero vos dizer nessa manhã, é um texto rápido em que foi dito, a qual o título poderia ser tantas coisas, né? Sabedoria em meio à adversidade, prontidão em servir, vigilância. Percebe que seu esposo agiu sim de má fé, não quis ajudar homens que precisavam, mesmo sendo estranhos, entre aspas, porque ajuda. Ele com certeza ouvia falar, porque como não saberia que vivia homens em meio aos seus animais ali cuidando, né? Mas um coração duro, de má obra, como diz o texto mais atrás, né? Ele não quis ajudar, mas a sua esposa foi sábia, pessoal, não. Eu posso agir diferente. Quero te dizer que muitas vezes no lar em que você vive, quem sabe no seu cônjuge, ele não tenha esse mesmo temor e sabedoria. Mas isso não é uma desculpa para você, mulher, né? E quem sabe está vivendo algo parecido, se identifique, que seu esposo muitas vezes tem um coração duro. Faça a diferença, para que, quem sabe, não venha acontecer uma desgraça como essa, né? Vemos que ele acaba por morrer. O texto vai nos dizer, amados, que Davi ficou muito alegre e contente. E aqui, bendito seja o Senhor que pleiteou meu pleito na minha afronta da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tomar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Aqui no versículo 39, né? O meio dele. Vejam que o Senhor agiu em favor de Davi, por assim dizer. Mas pela atitude da mulher, né, de Nabal, vidas foram salvas. Então, conselho dessa noite, essa manhã, sendo você mulher que pensa, será que eu posso fazer a diferença em minha família? Você pode. Você pode muitas vezes fazer desviar o mal de tua casa, sendo a mulher sábia. Por mais que seu cônjuge, como aqui vamos usar de base o texto, não tenha o mesmo temor que você tem. Continue firme, faça a diferença. E lá na frente, você vai cantar sim o hino da vitória. Que Deus possa lhe abençoar nesta manhã. E se formos parafrasear o texto, vamos ver que se invertermos também há homens que muitas vezes temem o Senhor e mulheres que não. Você também, homem, faça a diferença. Porque não há desculpas para se fazer o bem aqui, onde vivemos, na terra, onde Deus nos colocou. Deus me colocou essa passagem no coração essa manhã, para que tenhamos vigilância em meio a tantas coisas que têm acontecido. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, o seu lar, a sua vida, em todos os projetos que estão em tuas mãos, que Deus põe. Oraremos. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, aqui estamos mais uma vez essa manhã, levando a nossa voz humildemente, te pedindo ao Senhor para que ponha sabedoria sobre nossas vidas e nosso caminhar e nosso agir. Que possamos, Senhor, ser sábios, que possamos agir de uma maneira que o Senhor nos guie, Senhor, pondo temor, amor, graça, virtude.
e sabedoria para lidar com as dificuldades e advergências que muitas vezes se põem em nosso caminho. O texto foi lido em que uma mulher foi sábia salvando a sua casa, a sua família. Infelizmente o seu esposo, sobre a sua cabeça foi o mal, porque o Senhor pelejou, pelejou sobre o seu servo, porque sabemos, amados, que Deus está no controle das coisas, e os servos dele lhe protegem, e também tem visto a aflição, e com certeza ele vai agir a teu favor neste momento. Creia em nome de Jesus. Qualquer que seja a causa, mesmo sendo impossível, para Deus nada é impossível. E que nessa manhã receba a vitória em teu lar, na tua vida, sobre todos os seus, para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus.